Saudação de paz para você, bem-vindos para mais um vídeo aqui em meu canal. Eu sou Evandro Moretti, hoje trazendo mais uma vez um tema da fé cristã relevante, do evangelho fora da caixinha religiosa. E hoje eu quero falar sobre aquilo que os religiosos chamam de Santa Ceia e explicando, provando dentro da Bíblia que não é como eles ensinam e que muita gente fica até neurótico por conta de explicações mal dadas a respeito desse tema. Aquele negócio, olha, se você tomar a ceia despreparado, você vai cair em maldição, hein? Algum mal virá sobre a sua vida. Aqueles que são mais antigos, principalmente no movimento pentecostal e neopentecostal, com certeza já ouviram isso, ou até mesmo histórias trágicas de gente que participou da ceia despreparada e que aconteceu alguma coisa muito ruim com ela. Então nós pensamos bem a respeito desse tema, tínhamos outros temas para trazer aqui, mas esse é um dos que vai ajudar pessoas a se desintoxicar aí da religião, tá? Então eu peço que você deixe o seu like, compartilhe bastante este vídeo, deixe também os seus comentários, porque este vídeo vai ajudar muita gente, eu tenho a firme convicção a respeito disso. Eu peço a você que ainda não é inscrito neste canal, que se inscreva, fale deste canal às pessoas. Estamos ajudando uma multidão de vidas a romperem, a fazerem rupturas extraordinárias com o sistema religioso e viverem em paz, tá? E a gente tem ensinado da maneira certa, tá? Sem fazer arruaças, sem fazer bagunça, sem desrespeitar ninguém, simplesmente dizer tchau, obrigado por tudo que de repente vocês fizeram por mim, mas agora eu vou seguir livre e fora do sistema. E também temos mostrado aqui que se a pessoa quiser continuar ali por um motivo ou por outro, que leve a sua consciência junto e essas pessoas jamais serão enganadas novamente. Esse é o propósito, esse é o projeto, tá? Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 11 é o texto base para falar a respeito de ceia, tá? E nós vamos ler os textos aqui a partir do versículo 17. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17. Não vamos confundir essa ceia de 1 Coríntios com a Páscoa que era obrigatória para judeus, tá? Não existe nenhum estabelecimento de ritual na graça. Jesus não deixou estabelecido nenhum ritual, ok? Então vamos deixar claro, a ceia não é uma continuação da Páscoa, porque a nossa Páscoa não é mais um ritual. A Páscoa era obrigatória para judeus, mas nós não somos judeus, nós somos gentios. E tem o texto de 1 Coríntios 5:7 que já nos mostra tudo o que precisamos saber sobre isso e tira esse conceito da mente daqueles que querem, é lógico, porque aqueles que quiserem continuar aí com as suas mentalidades ainda presas a uma explicação denominacional, aí é por sua conta. Mas aqui em 1 Coríntios 5:7 está escrito que Cristo é a nossa Páscoa. Então a ceia de 1 Coríntios capítulo 11 não deve ser confundida com o ritual e a cerimônia de Páscoa, que essa sim era obrigatória para judeus, tá? E não para a igreja, tá certo? Então nós vamos falar aqui hoje a respeito da ceia. E essa ceia de 1 Coríntios, que foi transformada pelos religiosos em Santa Ceia, foi transformada em um evento separatista, foi transformada em um evento de acepção de pessoas, foi transformada em um ambiente de discórdia e até mesmo de desprezo, de preconceito, quando os pastores dizem, olha, você que já é batizado, fica de pé para participar da ceia, quem não é batizado não participa, criança não participa, e não foi assim, e nunca foi desse jeito.
Na verdade, nós vamos falar sobre isso. E você que já participou da ceia, de repente, num dia que você discutiu com a esposa, fez algo do que você não se orgulha e você tinha essa culpa na sua cabeça, eu peço que você assista esse vídeo que vai te ajudar bastante, tá? Porque muitas pessoas com quem eu converso passaram por situações assim. Eu uma vez participei da ceia estando amaziada ou amaziado, e o pastor falou que isso era um pecado grave, e isso atraiu maldição. Não atraiu maldição, e você não fez coisa errada nenhuma ao participar da ceia estando amaziada ou amaziado, tá? Isso é coisa da religião, que forçaram na mente das pessoas aí, mas assim que a graça vem trazendo entendimento, todas essas culpas aí vão sendo eliminadas, tá? Então, primeiramente, para a gente começar aqui, este evento mensal que as denominações fazem, falando que é Santa Ceia, não é Santa Ceia. Este evento mensal em que eles dizem que é para lembrar da morte de Jesus Cristo, no sentido de que seja obrigatório, no sentido de que seja uma ordenança divina, todo aquele procedimento do sacerdote pegando o pão e o cálice, orando para que se transforme no corpo e no sangue de Jesus, isso acontecendo em igrejas católicas, protestantes, evangélicas do mundo inteiro. Não, a explicação foi forçada, foi manipulada. A interpretação desses textos, infelizmente, foi trazida para o seio das denominações de forma corrompida. E nós vamos falar para vocês a respeito do assunto e trazendo com bastante simplicidade, uma forma que você possa compreender o que os textos de fato querem dizer. Correto? Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 17, diz assim, ó: Nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Paulo começa dizendo isso. Eu não tenho nada que elogiar vocês nesse ponto. Porque vocês, quando estão se reunindo, vocês estão fazendo uma reunião para jantar, tá? E vocês não estão melhorando como pessoas, vocês estão piorando. Aí ele explica o porquê. Vamos lá. Versículo 18. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões e em parte o creio. Pessoas sinceras da comunidade de Corinto chegaram até Paulo e falaram, está acontecendo um negócio muito feio lá, porque os irmãos projetam uma ceia para ser um momento de reunião, de unidade, mas está acontecendo exatamente o contrário, tá? Então Paulo está falando aqui no versículo 18, eu estou ouvindo que vocês estão se ajuntando, mas o propósito do amor está sendo quebrado. Vocês estão quebrando o principal propósito da igreja de Cristo. Porque vocês estão fazendo deste momento um momento de acepção, dissensão, escândalo, preconceito, tá? Exclusão de pessoas. É exatamente isso que estava acontecendo. No versículo 19. E até importa que haja entre vós escândalos, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Olha que coisa linda, Paulo encorajava o questionamento. Muitos pastores têm medo do questionamento. Os líderes atuais do evangelicalismo têm medo do questionamento. Não, Paulo encorajava isso, olha só. É até interessante que aconteça alguma coisa fora do evangelho. Para os que são sinceros, os que estão antenados, eles se manifestem. Eles não gritam, opa, peraí, isso não, vocês estão quebrando o propósito da graça, tá? Em uma comunidade cristã em que haja voz, tá? Isso pode ser feito. Não nas comunidades atuais aí, né? Naquilo que chamam de igrejas, né? Que infelizmente ninguém tem voz a não ser o líder maior, o líder maioral, que se considera um semideus, tá? Então ele está dizendo aqui, encorajando o questionamento, né? Que aconteçam as heresias, porque em reunião de seres humanos muita coisa vai acontecer fora do contexto do evangelho, mas que ao acontecer essas coisas, os sinceros tenham voz, tá? E muito sincero está sem voz nas denominações. É por isso que eu digo, é melhor você sair, você não vai conseguir mudar o sinédrio. Se reúna na sua casa com a sua família aí em paz, tá? Ou procure uma comunidade saudável perto da sua casa, tá? Olha só, versículo 20. De sorte que quando vos ajuntais
num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Ele já estava falando, olha, vocês estão se ajuntando e o que vocês estão fazendo não é a ceia do Senhor. Ele deixou bem claro. No versículo 21, por quê? Olha só, é uma sequência, tá? E por que não é a ceia conforme Cristo ensinou? No versículo 21, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Olha só a exclusão aqui. Eles estavam excluindo irmãos de um evento que era marcado para todo mundo participar junto. Imagine você, tá? Você faz parte de uma comunidade cristã e você, juntamente com os demais irmãos, marcam para o domingo que vem, um exemplo, domingo que vem, independentemente do horário, meio-dia. Domingo que vem, meio-dia, nós vamos se reunir todos nós. Quem tiver condições de trazer muito, traga muito. Quem tiver condições de trazer pouco, traga pouco. Quem não tiver condição de trazer nada, traga a si mesmo, mas é para todos. Venham todos. Todos são bem-vindos. Mas aí chegava domingo, meio-dia, o pessoal que tinha condição de chegar mais rápido e que levava mais, comia tudo primeiro. E os irmãozinhos que chegavam depois, muitas vezes com pouco ou com nada, só via os pedacinhos aqui, osso de frango ali, né? As migalhas lá. É isso que estava acontecendo. Olha a cena. Irmão, se é para todo mundo, é para todo mundo, sem excluir ninguém. Mas eles estavam quebrando exatamente isso. E isso não é do amor, isso não é do evangelho. Então não tem ritual secreto aqui. Não tem um negócio, ó, você pode, você não pode. Não, o problema é que estavam deixando alguns de fora, gente. Tá? Vamos lá. Versículo 22. Não tendes porventura casas para comer ou para beber? Ou desprezais a igreja de Deus? Igreja de Deus aqui não é quatro paredes, teto, não, tá? Quando ele diz, ou desprezais a igreja de Deus, é o seguinte, vocês estão desprezando pessoas, tá? No versículo 22, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Que vos direi? Vou louvar vocês nisso? Nisso não vos louvo. Gente, está muito claro no texto. Eles estavam desonrando irmãozinhos que chegavam ali e não tinham condição. Você acha que isso demonstra evangelho? Ensino cristão? Cristo não faria isso jamais. Porque o prazer de Cristo era servir. E o evangelho fala de serviço e não de exclusão. O problema aqui de comer indignamente, nós vamos estudar sobre isso, não está no fato deles estarem com alguma imperfeição em suas vidas, participando da ceia. Não, não era isso. O problema era desamor, era deixar a pessoa sem participar, meus irmãos. E não era um pedacinho de pão e um pouquinho de suco de uva, não. Era um jantar, tá? Marcado para todos, mas que chegava no momento, uns comiam primeiro tudo e deixava nada para os outros. No versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse, tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Fazer o que em memória de Jesus? Um ritual? Não. Fazer o que? Partilhar com amor. O que eu estou fazendo aqui com vocês, dado graças, partido do pão e entregado, é isso que vocês devem repetir. A verdadeira ceia só é verdadeira se existir amor e partilha. Partilha com amor. Caso contrário, não é ceia, e muito menos santa. Tá? Então vamos desmistificar esse negócio de ceia aí, que muita gente ainda não entendeu. Tá? E está aí todo cheio de culpa. Porque pegou um pedacinho assim de pão e um pouquinho assim de suco, colocou na boca e estando amaziado. Ou porque não era batizado, ou porque deu para a criança que estava do lado. Meu Deus do céu. Tá?
Versículo 25, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então havia, através desse gesto de repartir, a proclamação de uma causa. Anunciais a morte do Senhor, ou seja, qual que é a causa da morte de Cristo? Cristo morreu por amor, meus irmãos. Tá? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus irmãos. Agora é interessante que muita gente pula essa parte, né? Muita gente distorce esse texto e começa a dizer uma série de outras coisas para validar dentro das suas denominações a exclusão, o separatismo. E não tem nada a ver. Anuncieis amor. Todas as vezes que vocês se reúnem em amor, todas as vezes que vocês ficarem juntos, no mesmo propósito, em unidade, sem excluir ninguém, vocês estão se lembrando, tá? Do propósito, da morte de Cristo. Ele morreu por amor, ou seja, ele morreu exatamente para que não aconteça do jeito que está acontecendo aqui em Corinto. Vocês estão desonrando a causa de Cristo. A causa de Cristo é o amor, não existe outra causa de Cristo. Tá? Eu fiz um vídeo ontem, que eu até soltei no TikTok, onde eu falei sobre isso. Ali no texto de Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, né? Principalmente o versículo 4, que nós fomos eleitos em Cristo, eleitos nele, para sermos santos e irrepreensíveis nele em amor. Então todas as vezes que nós agimos em amor diante de Cristo, nós estamos sendo santos e irrepreensíveis. E isso aqui estava sendo quebrado. Tá? Versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que é comer indignamente? Todo o contexto é os textos que vêm antes. Todo o contexto já está dizendo o que é comer indignamente. E isso não só dentro de um templo. Toda reunião em que há separatismo, toda reunião em que há exclusão, toda reunião em que há preconceito, em que existem pessoas sendo humilhadas, em que existem pessoas sendo deixadas de fora, toda atmosfera criada nesse sentido é indigna, tá? Por quê? Porque foge do conceito da graça. Foge do conceito da graça. Imagina você tendo condição, comendo um bom prato de comida, tá? E aí chega perto de você uma criança que não tem condições, que fica olhando você se alimentar e você não faz nada. Você simplesmente continua a sua refeição, tendo toda a possibilidade de ajudar aquela criança, tá? Gerando nela um separatismo, ou seja, você separando-se dela, tá? No pior sentido da palavra. E você acha que isso é graça? Você acha que isso é evangelho? E é exatamente isso que eles estavam fazendo. Isso é comer a ceia do Senhor indignamente, tá? Seja o local que for, tá certo? Não tem nada a ver com ritualzinho, pedacinho de pão e pouquinho de suco, não tem nada a ver, tá? É a atmosfera que era criada, que estava adoecendo pessoas, como o texto continua, tá? Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O que estava acontecendo aqui? Por que Paulo disse isso? Examine-se, pois, o homem a si mesmo? Porque eles estavam examinando os outros. Eles estavam julgando os outros. Eles estavam pensando o seguinte, olha, aquele lá não é digno de participar não, hein? Aquele lá também não é, mas eu sou digno, tá? Ou seja, se tivesse que haver algum julgamento, no sentido de policiar alguma ação, era em si mesmo. E mesmo assim ele estava dizendo, e depois que você analisar a si mesmo, coma, ou seja, não deixe de participar. Porque quem nos dignificou para participar de uma ceia em nome de Jesus foi o próprio Jesus. Quem bancou essa ceia para a gente, esse direito para a gente foi Cristo, e não a denominação, e nem um mergulho na água que eles chamam de batismo. Não, ok? Então vamos desmistificar e aprender o Evangelho conforme o Evangelho é, meus irmãos.
Ok? Então, no versículo 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Por que haviam muitos fracos e doentes e muitos que até já tinham morrido? Olha a atmosfera que eles estavam criando, gente. Tá? Não é porque eles participavam da ceia, tá? Com algum tipo de erro que tinham cometido. Não é por esse motivo, de jeito nenhum. Porque todos somos imperfeitos, a perfeição está em Cristo. E é em Cristo que somos aperfeiçoados. Tá? O que eles estavam fazendo, que estava gerando adoecimento, era essa atmosfera, como eu falei um pouco antes aqui. Tá? Imagina uma atmosfera de exclusão, de desprezo. Isso adoece. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes. Por causa de quê? Por causa de uma atmosfera de briga, de dissensão, de discórdia, de separação, de exclusão, de deixar o mais fraco de lado, de deixar irmãos passando fome enquanto outros se saciam, tendo oportunidade, e no mesmo evento, além de tudo. Ok? Então é isso que estava acontecendo. Isso é participar da ceia do Senhor indignamente. É quando você participa da ceia com a exclusão de pessoas. Todos são bem-vindos. Todos os que chegarem são bem-vindos. Não importa. Se você decidiu fazer um jantar comunitário, quem quer que chegue será bem-vindo. Crianças, jovens, adultos, visitantes, batizados, não batizados, casados, amasiados, pessoas de outras crenças, todos são bem-vindos. Tá? Vamos lá. Versículo 32. 31, né? Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, versículo 33, quando vos ajunteis para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, que coma em sua própria casa, que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Olha o versículo 33 para fechar. Portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperais uns pelos outros. Tá? Ou seja, para que não venha sobre vós uma repreensão, tá? O que é que está sendo feito aqui? Qual que é a solução do problema? Esperai uns pelos outros. Oh, meu Jesus, está muito claro no texto. Se for para fazer um evento comunitário, não deixa ninguém de fora. Ok? E essa é a causa de Cristo. O amor, a comunhão, a unidade. Ok? Fora isso, não é evangelho. Tá certo? Queridos, muito obrigado por ter ficado até aqui. Você que assistiu o vídeo até o final. E vocês que querem aprender ainda mais a respeito do Evangelho da Graça, nós temos disponibilizado aqui nos links, na descrição dos vídeos, formas de você receber estudos gratuitos e também o curso que nos ajuda a manter o canal, que é o curso Detox da Religião. Eu peço que você faça esse curso, você vai aprender muita coisa e o valor é bem simbólico. Um grande abraço.